Shalom, queridos. Poder sentar. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos ler aí a partir do versículo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Quem achou, diga transformação. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem tem o Espírito Santo discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós, comunidade Vida do Los Angeles, porém temos a mente de Cristo. Às vezes eu fico pensando, o que levaria um ser humano a se afastar de Deus? O que levaria um ser humano a se distanciar de Deus? Eu tive refletindo hoje sobre alguns homens que, por loucura, por desespero, por alguma circunstância, escolheram se afastar. Eu olhei para a vida de Saul, rei Saul. O que levou aquele homem, depois de tantas experiências sobrenaturais, de tantos momentos poderosos com Deus? Aquele homem recebeu o poder do Espírito Santo em uma época que ninguém recebia, exceto grandes profetas e autoridades inspiradas por Deus. Mas a Bíblia diz que, com o passar dos anos, aquele homem simplesmente se esfriou para as coisas de Deus. Ele se perdeu nos seus próprios pensamentos, das suas próprias razões. Será que ele não teve um bom tutor? Será que o profeta Samuel foi um mau discipulador na vida do rei Saul? Será que Deus não instruiu o profeta da forma correta para instruir o rei? Não. Ele se perdeu nos seus próprios achismos e conceitos e se esfriou a respeito das coisas espirituais. Olhamos para Asaf, um homem instruído e
poderoso em Deus, um homem cheio da graça, cheio do Espírito, foi escolhido por Deus para liderar o ministério levítico no templo. Era aquele que conduzia as canções, que criava as canções, que projetava as músicas para o Altíssimo. O homem tinha uma inspiração poderosa, mas ele mesmo relata uma experiência traumática que ele viveu. O que levou um homem como esse, depois de tantas experiências com Deus, depois de ouvi-lo, senti-lo, depois de receber o poder do Espírito Santo na vida dele, a se afastar de Deus? Porque ele mesmo declarou que ele quase se desvia. Que tipo de problema cercou a vida daquele homem? Que tipo de circunstância o envolveu? Ele culpa o próprio Deus pela sua fraqueza espiritual, aonde ele começa a testemunhar dizendo que todos os problemas que ele estava enfrentando, todas as crises que ele estava enfrentando, era a resposta de Deus. E ele chega ao entendimento. Ele diz que Deus abençoava os ímpios e prosperava os ímpios, dava saúde aos ímpios, mas os justos eram punidos. Que pensamento terrível aquele homem chegou a viver. Até que um dia, a Bíblia diz que ele volta a olhar para o altar. E quando ele olha para o trono, para o altar da graça, a Bíblia diz que o entendimento dele se abre para as verdades espirituais. E ele cai em si e se volta para Deus. Eu fico pensando, o que levou aquele jovem, o filho pródigo, a se afastar da sua família, a pedir tudo que lhe pertencia, aparentemente, parte da sua herança? O que levou aquele jovem a abandonar sua casa, seus pais, seu irmão, para viver uma vida dissoluta? As coisas não aconteceram de dia para a noite. As circunstâncias foram envolvendo a vida daquele jovem. Vontades terrenas, carnais, foram cercando o coração dele. O inimigo o induziu a pensamentos de que as coisas espirituais não eram valiosas, que estar na presença de Deus e somente dela não era o bastante. O inimigo conseguiu convencer um jovem brilhante a achar que a casa do pai não era um lugar para viver de forma contínua, e ele simplesmente joga tudo no lixo e decide viver suas próprias vontades. E a Bíblia diz que no fundo do poço ele se lembra de que na casa do Pai era o lugar onde a alegria era completa, de que a casa do Pai era o lugar onde tudo era possível, onde não havia faltas, e por mais problemas que ele enfrentou lá, ele sempre tinha soluções. E a Bíblia relata o momento exato em que ele reconhece isso e decide voltar arrependido. Meu querido e amado irmão, que tem levado milhões e milhões de cristãos a se esfriarem na fé? Será que essas pessoas têm passado pelos mesmos processos que o rei Salomão passou, achando que ele é a coisa mais importante deste mundo e que as coisas espirituais não têm mais relevância para a sua própria vida? Ou talvez você esteja passando pelo mesmo que Asaf passou, achando que Deus está te punindo e que todos os problemas que você enfrenta é Deus que está te levando a vivê-los. Ou talvez você esteja cheio de si e acha que as coisas espirituais não têm mais valor e que você precisa experimentar das coisas malignas, terrenas, satânicas, carnais, diabólicas. Tem muitos crentes assim. No meu último período de comunhão com o Senhor, Ele me mostrou o estágio que muitas pessoas se encontram. Estão em cima do muro, sem saber para que lado ir. Estão meio que divididos entre dois mundos: o mundo terreno, carnal, e o mundo espiritual. Às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, o senhor nunca
nunca pensou em desistir. O Senhor nunca pensou em se esfriar. O Senhor nunca pensou em parar. Já pensei em tudo isso, mas nunca confiei no meu amor para com Ele, porque eu sei que o meu amor para com Deus é falho. Eu sempre me apeguei ao amor dele para comigo, e esse amor que vem me sustentando ano após ano, é este amor que consegue tapar os meus olhos para as coisas terrenas e abrir os meus olhos para as coisas espirituais. É esse amor que me mantém de pé diante do altar, mesmo quando todos e tudo está caindo em volta de mim. É esse mesmo amor que me faz respirar o ar dos céus e acreditar que haverá um futuro certo, mesmo diante de todas as possibilidades. Em 27 anos, eu nunca pensei em faltar um culto, eu nunca pensei em faltar uma reunião. Talvez você possa dizer: pastor, o senhor tem tempo? Tenho. Para Deus eu preciso ter todo o tempo do mundo, porque é o amor dele que me sustenta, é o amor dele que me mantém de pé, é o amor dele que me faz levantar todas as manhãs, é o amor dele que me faz ver o futuro e acreditar no futuro, é o amor dele que me faz ver a eternidade e acreditar na eternidade. E é esse mesmo amor que não me permite me envolver mais com as coisas que um dia me destruiu. É esse mesmo amor que me faz acreditar que as coisas deste mundo, elas não valem mais a pena, porque elas nos afastam de Deus, elas interferem diretamente na nossa relação com Deus. Olha o irmão Kleber Lucas, um homem poderosamente usado por Deus no nosso tempo, na nossa época, um homem cheio do Espírito Santo, mas ele achou que ele poderia conviver com as duas realidades, com o mundo espiritual e com o mundo terreno. Ele achou que poderia participar da mesa de Deus e da mesa das trevas. E olha o estágio em que o nosso irmão se encontra hoje, sem vida espiritual. Olha um outro homem de Deus, poderosamente usado por Deus no nosso tempo, jovem, brilhante, cheio de graça, de poder do Espírito Santo Thales. Mas também ele acreditou que poderia participar das duas mesas como se fosse algo comum, conviver com as coisas espirituais e com as coisas terrenas. E quando eu estou falando de coisas terrenas, eu estou falando de coisas que Deus baniu das nossas vidas. Eu estou falando de coisas que não convém aos crentes participar. Como o próprio apóstolo Paulo diz: tudo me convém, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, nem tudo me convém. Precisamos mais do que nunca nos posicionar. Está chegando um tempo onde você vai ter que se posicionar, onde você vai ter que permitir que o Espírito Santo abra os seus olhos. Nós acabamos de ler um texto onde diz tudo o que precisamos saber. O Espírito Santo é o único capaz de nos ensinar sobre Deus. A Bíblia diz que Ele é o único que conhece as profundezas de Deus. Agora imagine alguém que conhece tudo sobre o Criador, e esse alguém está dentro de mim, está dentro de você, e ele está pronto para compartilhar o seu conhecimento com a igreja, com aqueles que o temem, com aqueles que o amam, com aqueles que o buscam. E é essa mesma pessoa que nos capacita a vencer todas as fraquezas da nossa carne, todos os achismos. Que geração terrível é a nossa geração, cheia de achismo, cheia de questionamentos, querendo criar a sua própria forma de crença em Deus, o seu próprio estilo de crença, mesmo sabendo que milhares tentaram isso e fracassaram, porque não existe outro tipo de fé a não ser a fé no Cristo que morreu e ressuscitou. Se fôssemos para continuar vivendo o mesmo estilo de vida, Jesus não precisaria ter nos dado uma vida nova. A gente pode só continuar
Mas ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. E no momento que eu tenho um entendimento desse, que o Espírito Santo, Ele quer transmitir para mim tudo o que eu preciso conhecer de Deus, porque o que levou esses homens que eu acabei de citar ao fracasso, é muito simples, a falta de conhecimento de Deus. Foi por isso que Deus enviou o Espírito. Ele é a pessoa perfeita para nos ensinar sobre Deus, e Ele quer nos ensinar, sabe? Talvez Samuel em algum momento tenha até fracassado com Saul, mas acredite, meu irmão, o Espírito Santo ele não pode fracassar, porque Ele é perfeito. Se você se chegar a Ele, se você dá um tempo, uma oportunidade a Ele, você vai ouvir as instruções dEle, e você vai perceber que não existe meio termo na fé cristã. Ou somos santificados, ou somos contaminados. E acredite você ou não, o mundo está trabalhando tudo em nossa volta, para que a igreja acredite que pode misturar as coisas. Mas tem coisas nessa vida que não podem ser misturadas. Tem coisas na nossa fé que não podem ser misturadas. Não tem como misturar as coisas, irmãos. Esses homens e muitos outros que tentaram misturar, fracassaram. O próprio Jesus dá um exemplo. Quando a Bíblia diz que alguns homens de Deus estavam dentro da igreja, pregando a fé, fazendo milagres, sinais, mas ainda conviviam com a natureza pecaminosa, ainda conviviam com as coisas deste mundo como se fossem normais, como se fossem naturais, ou algo normal de se viver na fé cristã. E a Bíblia diz que Jesus olha para essas pessoas e diz: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eram pessoas instruídas, pessoas cheias da graça, pessoas que eram usadas para fazer milagres, mas mesmo assim elas misturaram as coisas. E a fé, ela precisa ser pura, ela precisa ser imaculada. Não podemos macular a verdadeira fé. Não podemos misturar a nossa fé com coisas mundanas, achando que é comum. Ah, porque fulano é assim, porque pastor ciclano acredita dessa forma. Não importa como os seres humanos acreditam, seja ele papa, pastor, bispo, apóstolo, seja o que for, o que vale, o que está na Bíblia, é isso que precisamos seguir. Não podemos desviar desse padrão. Por quê? O que mais tem hoje é homens e mulheres de Deus pregando tantas coisas que nos roubam do Senhor, que nos afastam da verdadeira fé. E o mais interessante é que as pessoas elas estão ouvindo essas coisas e acreditam nessas coisas. Um dia Jesus olhou para alguns discípulos e disse: porque eu vos falo a verdade, vocês não acreditam. Porque eu vos digo a verdade, vocês não acreditam. Jesus estava questionando a fragilidade da crença humana. Como os seres humanos eram abertos para coisas erradas, coisas falhas, e quando ouviam o que era justo, reto e verdadeiro, tinham dificuldade de receber, de crer. O Espírito Santo foi nos enviado com um único propósito: nos capacitar, nos treinar. Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso guia, Ele é aquele que nos conduz em todas as nossas decisões. Ele pode te ensinar todas as coisas, Ele pode te ensinar sobre advocacia, Ele pode te ensinar sobre engenharia, Ele pode te ensinar sobre matemática, Ele pode te ensinar sobre português, sobre inglês, espanhol. Ele conhece tudo, conhece todas as coisas, fala todas as línguas, compreende todo o raciocínio humano. Ele conhece as profundezas do próprio Deus. Ele é Deus. E assim como Jesus escolheu a cruz para nos salvar, Ele
escolheu habitar dentro de nós e nos inspirar a ter a verdadeira fé, nos inspirar a seguir a verdadeira instrução e obedecê-la, e crer nessas instruções. Então a primeira coisa que você precisa saber, diante de revelações tão profundas e poderosas, é que esse mesmo Espírito, ele está pronto para te dirigir a partir deste dia, te guiar, te orientar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E ele já assumiu o lugar dele, ele já se posicionou. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Amém? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então precisamos entender que o Espírito Santo já se posicionou, ele já tomou o lugar dele, ele está pronto para nos conduzir. Se você permitir, ele quer tomar as rédeas da sua vida, ele quer te guiar. Ele não vai decidir por você, mas quer te aconselhar em todas as suas decisões. Ele não vai escolher por você, mas quer te orientar em todas as suas escolhas. Tudo que precisamos é iniciar um relacionamento com essa pessoa maravilhosa. Durante os primeiros 3 meses da minha fé, eu entendi essa verdade. Eu comecei a buscar uma relação pessoal com o Espírito Santo. Passei períodos longos na presença dele. Algumas coisas eu compreendi logo nos primeiros dias de consagração. Outras eu estou compreendendo há poucos dias. E outras eu ainda vou compreender amanhã, talvez no futuro, ou talvez quando eu estiver na glória. Uma coisa é certa: todas as bobagens que cometemos, todos os erros que fazemos, todos os fracassos que acumulamos, é um resultado claro da distância que estamos do Espírito Santo. Todas as bobagens que falamos, tudo são consequências de um distanciamento, sabe? Todos os momentos em que pensamos em desistir, é uma lógica clara. Um ser humano, para ele pensar em desistir de Deus, ele precisa estar muito longe do Espírito Santo. Ele se afastou por demais da pessoa mais importante da vida dele, ou dela. E isso é o que tem gerado o maior conflito dentro da mente da humanidade, dentro dos pensamentos humanos. Tem criado um ambiente instável e inseguro para muitas pessoas. Mas ele está pronto, ele está dentro do seu coração. Ele já tomou o lugar dele, já se posicionou, ele quer guiar, ele quer dirigir, ele quer conduzir a sua vida. Segundo, ele não veio para passar uma temporada, que é o que alguns crentes pensam. O Espírito Santo, ele não veio passar uma temporada dentro de você ou com você. Talvez Asaf viveu isso, Saul viveu isso, e outros grandes homens de Deus viveram isso. O Espírito Santo vinha uma temporada sobre eles. Só que agora sobre você, na graça divina, na graça do Senhor Jesus Cristo, ele se posicionou de uma forma contínua e para sempre na sua vida. Ele não veio para se apartar de você. Abra sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 14, versículo 16. Contém essa verdade. João 14, 16.
Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês por alguns dias, por uma semana, por todo o ano de 2026, para sempre. Essa é a escolha dele. Ele escolheu estar com você para sempre. Agora imagine, mesmo ele escolhendo estar com você, mesmo ele decidindo conviver com você para sempre, ele não tolera absurdos. Ele não tolera atitudes que agridem o pai, que agridem o filho. É por isso que não podemos misturar as coisas. Ou eu vivo as coisas que diz respeito ao reino de Deus, ou eu vivo as coisas que diz respeito ao reino das trevas. E às vezes eu estava vendo um bruxo se galadeando, se exaltando, dizendo que eles estavam dominando a cultura, a educação, o lazer, o esporte. E ele chegou a dizer com muita ousadia, inclusive alguns crentes, já deixou os seus filhos serem doutrinados por nós. E ele diz como algumas músicas, ele cita algumas músicas da infância, aonde são símbolos que existem letras maliciosas que induzem a criança a um culto a ídolos, a demônios. Olha que coisa tenebrosa. E ele disse que o próximo passo deles é assumir a política. Isso mesmo? E ele mostra por meio da onde, quais foram as músicas que ele induziu alguns cristãos a colocarem para os seus filhos. E ele mostra os momentos onde essas letras influenciam essas crianças e doutrinam essas crianças. Olha que coisa terrível. Outra coisa que ele falou, o pacto que a maioria dos músicos fazem com as trevas. Para poder influenciar, confundir a mente das pessoas e aprisionar as pessoas naquela canção. Ele falou algo que eu achei bem interessante. Ele disse que algumas canções, desde o primeiro momento que ela toca, ela fixa na mente das pessoas. Ele citou o nome do demônio que faz a obra de fixação. Eu fico imaginando quantos homens e mulheres de Deus vivem essa atrocidade em suas vidas. Tudo por quê? Primeiro porque ainda não reconhece o Espírito Santo como conselheiro, por não respeitá-lo, por não aceitar as suas direções e por agir por impulso durante toda a vida. Segundo, por ignorar todas as direções que o Espírito Santo vem dando. Agimos assim, irmão, somos assim. Temos um coração resistente às coisas boas e facilitamos o acesso às coisas ruins. Não queremos ouvir quando estamos errados. Queremos sempre nos posicionar como alguém que está sempre certo, mesmo traçando caminhos errados. Nós queremos persistir, queremos, como eu sempre digo, pagar para ver. Seja inteligente, tenha uma fé inteligente. A terceira coisa que você precisa entender, Ele vai te ensinar sobre tudo o que você permitir que Ele te ensine. Ele também vai fazer você lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. Veja em João capítulo 14, versículo 26.
João 14, versículo 26 vai dizer: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Então ele não só vai ensinar todas as coisas, como também ele vai te fazer lembrar de todos os mandamentos, ordenanças e princípios que você precisa obedecer. Mas como obedecê-lo? Como entendê-lo? Se continuarmos ignorando ele, se a igreja da atualidade continuar ignorando a pessoa do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é apenas um momento de mover espiritual, de rodar, de cair, de pular, de rir, de, sei lá, gritar. Tudo isso pode acontecer, sim, mas o Espírito Santo é muito mais do que essas coisas. Ele pode te conduzir muito mais além. Ele pode te fazer um empresário bem sucedido, ele pode te fazer um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida, ele pode fazer de você um jovem bem sucedido, sabe, naquilo que você permitiu, porque ele te orientou, ele te direcionou. Isso não quer dizer que as lutas e dificuldades deixarão de existir, mas com ele você vai desistir firme. Você vai lutar e não vai retroceder, você vai se posicionar e não vai, sabe, abaixar sua cabeça, porque você tem um entendimento que você não está só, que você não está diante de uma adversidade sozinho, a qual vencerá você, porque aquele que está em você te capacitará a vencer todas as coisas. Glória a Deus. A quarta coisa que você precisa conhecer: ele vai nos guiar em todas as vontades de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Aqui é parte de uma profecia do profeta Ezequiel para o futuro. Veja o que Deus está dizendo que Ele vai fazer. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a obedecer todos os meus decretos, e vocês serão obedientes fielmente às minhas leis. Aleluia. Então o Espírito Santo em nós nos capacita a ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Diga comigo: ouvir e obedecer. Veja também no livro de Salmos 143, versículo 10. Salmos 143, versículo 10. Vai dizer assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito Santo me conduza por terreno plano. Então essa pessoa, ela também pode nos capacitar e nos conduzir, nos fazer pessoas melhores. Ela pode nos transformar. Talvez você acredite que Ele não possa fazer isso com você, mas Ele pode transformar a vida de qualquer indivíduo nessa terra. Só basta querermos e acreditarmos nele. Se você quiser mudança, você vai viver mudança. Se você quiser transformação, você vai viver transformação. E no momento que você confia essa obra do Espírito Santo, que você o convida para te auxiliar nesse processo, tudo se torna possível para você. Tudo. A quinta coisa que você precisa conhecer: Ele não permitirá que a confusão se estabeleça na sua vida, na sua casa, na sua família.
Está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo, ele não vai permitir que a confusão seja estabelecida, ficada na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo que você fizer. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A palavra aí nesse contexto decepciona, está falando sobre momentos de transtornos, frustrações, batalhas, lutas e até mesmo conflitos internos e externos que enfrentamos. O texto está dizendo que por meio do amor divino que é derramado em nossos corações pela pessoa do Espírito Santo, nós somos capacitados a romper com toda a confusão, a romper com todo o conflito, a romper com toda a instabilidade. Você, meu irmão, é uma ferramenta divina para acabar com o poder da confusão. Em você habita a capacidade de quebrar a força dos conflitos dentro da tua vida. Se você acreditar no poder que o Espírito Santo tem para promover restauração e reconstruir história, você vai entender e a paz vai ser estabelecida na sua vida de uma forma plena e absoluta. A sexta coisa que você precisa compreender sobre o Espírito Santo: nossas orações serão movidas por meio do poder. No momento em que nos aproximamos dele, que o conhecemos e que temos uma vivência com ele, as nossas orações passam a ter um peso de glória sobrenatural. Veja a sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 14, versículo 16. Desculpe, Atos, capítulo 4, versículo 31. Atos, capítulo 4, versículo 31. Diz assim: depois de orarem, primeiro lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então a nossa relação com o Espírito Santo nos aproxima do propósito pelo qual fomos escolhidos. Quanto mais perto estivermos dele, quanto mais ouvido dermos a ele, maior será a confiança que teremos na obra dele em nossas vidas. Consequentemente, nossas orações ganharão mais confiança. Às vezes estamos orando, mas sem crença, sem fé. Oramos por orar, oramos por um ato religioso, não porque cremos no poder de Deus. No momento em que a minha relação com o Espírito Santo é amadurecida, as minhas orações ganham poder. Poder para libertar marido, poder para libertar filho, poder para libertar vizinhos, poder para transformar ruas, poder para transformar bairros, poder para transformar realidades municipais. As coisas começam a ganhar forma quando as minhas orações começam a ser envolvidas com o poder. A próxima, apenas o Espírito Santo é capaz de nos ensinar as coisas de Deus com clareza. Veja em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11. Vai dizer assim: pois quem conhece o pensamento do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Aleluia. Então o Espírito Santo é perito nas profundezas de Deus. Aleluia.
E ele é um bom mentor, ele é um bom mestre, um bom professor. Ele sabe ensinar cada aluno na sua capacidade de ensino. Talvez você diga, mas eu tenho limitações. Ele sabe ensinar você perfeitamente nas suas limitações. O Espírito Santo é um professor perito. As pessoas desse mundo pagam milhares de reais para ter uma aula com um mestre em alguma área que eles admiram, que eles gostariam de mergulhar e aprender. As pessoas do mundo lá perdido pegam filas gigantescas para estar diante de um tutor, de um mestre em algo nesse mundo. E temos um tutor que não cobra nada. O único preço que ele cobra é a obediência e o amor. O único preço que ele exige é a obediência e o amor. E a igreja o negligencia, o ignora, como se ele não tivesse prestígio ou valor. Um dia uma pessoa falou para mim, depois de assistir uma palestra de um homem muito famoso, ela disse: eu passaria dias sentado aqui ouvindo esse homem falar. E eu pensei comigo, como precisamos ter essa capacidade, esse amor pelo Espírito Santo, de parar, de ficar dias ouvindo Ele, dias ouvindo a sua voz, obedecendo os seus comandos, registrando a sua vontade. Você precisa disponibilizar um tempo para estar com Ele. O Espírito Santo não disputa com as vozes que você está se envolvendo. Ele não vai perder tempo dele disputando com as muitas vozes que você anda escutando. Só existe um lugar onde você vai poder ouvi-lo: na quietude do seu dia. A pergunta é: você tem tido quietude no seu dia? Momentos onde você para tudo, desliga o celular, se isola em um local e fica em silêncio até encontrar a quietude da sua alma. Mas sabe por que isso é tão difícil? Porque a gente estamos ouvindo vozes, centenas de vozes o dia inteiro. Ele não vai disputar com essas vozes. Tem pessoas aqui que conseguem escutar mais de 500 vozes em um dia. Me pergunte como essa pessoa não enlouqueceu ainda. Por quê? Passa horas ouvindo várias centenas de vozes, onde uma só era mais importante e a única capaz de mudar a vida da pessoa. E ela não consegue achar quietude para poder escutar essa voz tão preciosa. O profeta Elias, quando esteve no seu pior momento do seu ministério, que ele entrou em depressão, a Bíblia diz que Elias se escondeu em uma caverna. No seu pior momento, Deus o obriga a sair da caverna, e ainda com sua alma, suas emoções comprometidas. A Bíblia diz que Elias começou a ter alucinações, e ele viu o vento, e Deus não estava nesse vento, ou seja, não era algo real. A Bíblia diz que ele viu fogo, mas Deus não estava nesse fogo. A Bíblia diz também que ele viu terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Mas existiu um momento onde ele ficou quieto, e ele ouviu uma voz mansa e suave, e essa voz dizia: por que você está aí, Elias? Por que você está aí, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? E quando ele ouviu a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele tenta justificar. Ele diz: mas mataram todos os seus profetas, e só eu escapei, Senhor. E Deus rebate aquele pensamento dele, porque não era um pensamento bom, não era um pensamento que trazia paz, era um pensamento que trazia conflito, medo, insegurança, incertezas. Deus diz: Elias,
Eu mesmo guardei 7.000 profetas que não se dobraram, que não se curvaram, e os alimentei. Deus quis dizer para Elias: o mal não pode vencer. O mal não tem o poder para vencer Elias. Quem tem o domínio sou eu. Sou eu que tenho o domínio. E daquele momento Elias sai da crise psicológica, psicótica que ele se encontrava. Então só a presença do Espírito Santo é capaz de nos encher de pleno gozo e paz e fé. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, 13. Todos acharam? Primeiro, Romanos capítulo 15, versículo 13 vai dizer: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja que a alegria, a paz, ela só pode preencher o nosso ser se aprendermos a confiar no Espírito Santo, porque é pelo poder dele que somos cheios dessas coisas. Nenhuma outra pessoa é capaz de nos encher plenamente de paz, gozo e alegria do que o Espírito Santo. Mas as pessoas estão confusas, porque elas estão procurando alívio para suas dores, para os seus desesperos, em religiões, em crenças, talvez em confianças humanas. Nenhum ser humano é capaz de suprir você, meu querido irmão. Nenhum ser humano tem o poder de completar você, a não ser o Espírito Santo. É a única pessoa capaz de tornar você alguém pleno, realizado. Não pare de esperar de um ser humano limitado, cheio de defeitos, cheio de falhas, que te faça feliz. Confie no Espírito Santo. Se alinhe a Ele, alinhe-se à vontade dEle, e Ele completará todas as lacunas do seu interior. Então, sem Ele, nada saberíamos sobre Deus, sobre o céu, sobre a vida eterna, sobre a liberdade, porque Ele é a marca da liberdade. Ele é a marca da liberdade. Abre a sua Bíblia aí, para concluirmos, em 2 Coríntios 3,17. Estamos chegando ao final. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 vai dizer assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aleluia! Então, nosso Deus é Espírito, e onde Ele está? A liberdade. Glória a Deus. Você sabia disso? Ele está dentro de você, está no seu coração, Ele está na sua mente, e isso faz de você um homem ou uma mulher livre. Isso faz de você alguém completamente livre. Livre na alma, livre nas emoções, livre no caráter, livre nos pensamentos, livre no corpo. Você é alguém livre. Essa é a obra plena do Espírito Santo. Precisamos conhecer. Precisamos amadurecer a nossa relação com Ele.